Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, gente, o Wellington Rato rompeu o joelho. Vai ter que passar por cirurgia de LCA. E aonde entra o Vitória nisso tudo, hein? Entrevista de Fábio Mota, falando com exclusividade do planejamento já de 2026. Tem novidade por aí e você precisa saber, gente. Nós vamos repercutir aqui a entrevista completa do Fábio Mota. Importante, viu? Campeonato Baiano. Já temos definições. Você vai ficar inteirado de tudo isso. Projeto Arena Barradão. A bomba da segunda-feira. Temos mais notícias também sobre isso. E falaremos todos os assuntos relacionados ao Vitória, tá bom? Ó, deixa o like aí. Aliás, eu nem sei mais há quanto tempo, né? O Resenha do Leão, mais uma vez, agora em outubro, foi o canal do Vitória mais assistido no YouTube. E a gente nem faz transmissão, tá, gente? Quem sabe a gente, para 2026, começa também com esse projeto de transmissão de jogos, tá? Mas, muito obrigado por você acreditar, por você confiar aqui no Marcos Guedes do Resenha do Leão. E, aliás, não só do Vitória, como um dos mais assistidos, mais uma vez, do futebol do Nordeste. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Valeu, galera. No oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo. A Uniagro acaba de abrir mais uma filial em Pedro Afonso, no Tocantins. Já são 8 lojas. Parabéns, meu amigo Paulo Godin, parceiro amigo do Resenha do Leão. E também Bet da Sorte, a sua felicidade, a sua diversão é aqui. Você gosta de fazer uma fezinha? É maior de 18 anos? Faça aqui seu cadastro, rapaz. A Bet da Sorte é nossa parceira aqui no canal. Beleza? Bom, vamos começar aqui, gente, pela situação do Wellington Rato. Nós temos, inclusive, o vídeo. Bora assistir aí rapidinho? Dos 4 primeiros, nas 3 da quinta rodada para Felipe André. E aí é justamente algo que preocupa, porque foi sozinho, né? O atleta Wellington Rato escorregou, imediatamente já caiu um pouco torto, coloca a mão no joelho e já começa a preocupar, né? O árbitro autoriza a entrada do departamento médico do Goiás. A equipe esmeraldina já fez algumas mudanças, inclusive a entrada do próprio Wellington Rato, mas quando é um lance completamente sozinho, chama a atenção se pode ser algo mais grave, né, Vinícius Moura? Bom, o que acontece agora aí? Vocês sabem que na época que o Vitória emprestou o Rato pro Goiás, tinha uma condição do Goiás subir para a Série A, para o Goiás permanecer com o Wellington Rato em definitivo. O Goiás hoje é o 7º colocado, com 55 pontos. Só que ele está, por exemplo, a 3 pontos do 2º colocado, que é a Chapecoense, tem 58 pontos. Estamos a 3 rodadas do final da Série B. Então, essa é uma condição. Se o Goiás subir, independente da situação de Wellington Rato, o Goiás vai ter que arcar com o jogador. Outra questão é que quando o jogador se lesiona, e esse tipo de lesão, ele vai precisar pelo menos aí de 8 meses de recuperação. Nesse período, quem vai arcar com tudo do jogador é o próprio Goiás. Tá certo, gente? Então, numa eventualidade o Goiás não subir, o Wellington Rato vai permanecer por lá, até que ele se recupere. E aí já vamos lá para o final de 2026. Teve um caso aqui no Vitória parecido. Vou te dar o exemplo do Felipe Vieira. Ele foi emprestado a Chapecoense, se lesionou, LCA, aí não podia ser devolvido. Depois ele se recuperou, voltou e se lesionou de novo. E aí está por lá até hoje, tá? Então Vitória não vai ser penalizado com nada sobre o Wellington Rato. Tá explicado? Então beleza, vamos lá. Baianão 2026. Semifinal e final. Jogo único.
Ok, gente? Então, e a primeira fase vai ser normal, tá? Vai ser normal. Então são 9 jogos, tá? Da primeira fase e total são 11 jogos para quem chegar na decisão. Vitória estreia contra o Atlético de Alagoinhas, dia 10 ou 11 de janeiro. Beleza? Então a estreia do Vitória é 10 ou 11 de janeiro, primeira fase do Baianão. E aí que tá um problema. O Vitória pode ter novidades para a estreia. Já já eu falo na repercussão na entrevista do Fábio Mota, ok? Vamos lá, quem está participando do Baianão? Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Bahia, Barcelona, Galícia tá de volta, gente. Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e o Vitória. Fechou? Falar rapidinho para você da Novon. Conheça a Novon, gente. Eu te convido a acessar o Instagram, @NovonOficial. Lá você vai conhecer as airfryers de altíssimo nível da Novon. Tá? De 4,5 litros e também de 11 litros. Valeu? Vai comprar a Novon aí, uma airfryer? Dê prioridade à Novon. Você não vai se arrepender não, ok? Ontem eu levantei aqui a questão do Baralhas. Aliás, tudo indica que o Baralhas vai para o jogo contra o Inter. E ontem falamos, né? De quem é o Baralhas? E pelas pesquisas que eu fiz, deixei muito claro que foi na internet, tudo indicava que ele era do Internacional. Mas apurei ontem. Não, o jogador é do Atlético Goianiense, tá bom? Então está explicado. Você inclusive jogou lá o primeiro jogo contra o Inter. Fechou? Baralhas é do Atlético Goianiense. Pode jogar normalmente contra a equipe do Inter. E deve ir pro jogo, tá, gente? Deve ir pro jogo. E é um baita reforço, junto com o Ronald, que subiu de produção. E aí tem a questão de Dudu, se volta Ronald ou coloca Dudu. Tem o Halter voltando também. E as dúvidas ainda, pelo menos não apurei essa situação, vou ficar te devendo. Mas acredito que deve ir pro jogo Mateuzinho e também o Edu. Fechou? Vamos lá, falar do projeto da Arena Barradão. Para quem não escutou ontem, não ouviu, não assistiu, um projeto de 35 anos, concessão, obviamente, e um investimento total de 1,4 bilhão e um investimento inicial de 355 milhões de reais para transformar o Barradão do estado que está hoje numa arena multiuso moderna, com shopping, restaurante, bares, quem sabe cinema. Saberemos todos os detalhes dia 18, tá? 18 agora, desse mês, e tudo indica que ainda dentro desse mês a gente já deve ter esse projeto levado ao Conselho do Vitória para ser votado a aprovação ou não. Apurei ontem, o projeto prevê aí a Arena Barradão para 40 mil torcedores. E os projetistas, né, o pessoal do consórcio da SD Plan, eles prometem aí um projeto que vai ser um marco na história de Salvador. E não consigo hoje ver quais clubes no Brasil têm uma arena desse nível. São poucos. O Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense e o Vitória. Então o Vitória vai entrar para esses tops, né, dos clubes que tem a sua arena multiuso moderna. Eu sei que existem aí na internet muitas críticas. Tem uma galera que, é cortina de fumaça, é isso, é aquilo outro, só fala quando perde. Gente, sinceramente, eu acho que tudo é uma idiotice. Não quero saber de arena, não quero saber de ficar na Série A. Pode andar as duas coisas juntas, não tem problema nenhum. Porque vai ter arena, não vai ter SAF. Quem disse?
Já pesquisou com quem entende do mercado? O Bahia tinha estádio? O Botafogo tinha estádio? Fala pra mim. O Cruzeiro tinha estádio? O Atlético Mineiro tinha estádio? Fala pra mim. Então por que só com o Vitória? Isso vai atrapalhar. Isso vai ser um prejudicial. Então tem coisas que não batem, né? Às vezes o torcedor, ele escuta muito pessoas que eu não sei com que base elas falam isso. Não sei. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar dia 18, teremos os detalhes e as novidades da Arena. Beleza? Quem apita o jogo de amanhã é o Felipe Fernandes de Lima. O único problema é que ele é mineiro. Atlético brigando lá embaixo com Vitória. O Lucas Arcanjo já passou por cirurgia e foi um sucesso, previsão aí de 3 a 4 meses. Já comprou seu ingresso? Use o código SMV Marcos com U 021. Você vai entrar no site da Ingresso SA e vai poder comprar o seu ingresso a R$20 arquibancada e R$40 cadeira. Beleza, gente? Bom, deixa eu trazer para você aqui um cenário do calendário 2026, para você entender um pouco, mas antes falar aqui da Vilas Embalagens. Gente, Black Friday chegou na Vilas. Ó, você tem 15%, tá? Só que a loja tá toda em promoção. Então você tem mais 15% aí. Vai lá, meu irmão. Faça a festa. Rei das Borrachas. Pensou em borracha? Tudo em artefato de borracha. Rua Barão de Cotegipe, na calçada. Narciso, meu amigo. Um abraço pra você. Tamo junto. Brasileirão começa dia 28 de janeiro de 2026. Só que esse termina dia 7. Já já o Fábio Mota, vou trazer a repercussão do que ele falou sobre isso, tá? Copa do Brasil terá 126 clubes em 26 e 128 clubes em 27. Duas fases a mais, tá? Duas fases a mais com relação a esse ano e final em jogo único, ok? Teremos a criação da Copa Sul-Sudeste. Tô na pesquinha aqui, porque senão você sabe, minha cabeça não é processador, né, gente? Estaduais com 11 datas, de janeiro a março. Beleza? Copa do Nordeste com 20 times, mas sem os clubes que vão disputar competições internacionais. Então vamos lá. Praticamente quem permanece na Série A, geralmente belisca com a Sul-Americana. O Bahia, por exemplo, deve ir para a Libertadores, ou direto, ou na pré. E aí, gente, podemos ter uma Copa do Nordeste 26 sem Bahia, sem Vitória, sem a dupla Bavi, tá? Agora nós vamos para a repercussão da entrevista do Fábio Mota. Só que, gente, eu não vou trazer para você o vídeo da entrevista porque ainda não está disponível. A entrevista foi lá no GE e eu peguei a matéria completa e vou resumir tudo aqui para você. E vai ser legal dessa forma, bem resumida, ok? Primeiramente, o Fábio Mota falou sobre o planejamento do ano que vem. E pela conversa do Fábio Mota, ele espera que o Vitória fique na Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos embora lá. O campeonato termina dia 7. Tudo que eu falar a partir de agora é o que o Fábio trouxe nessa entrevista do GE, ok? O campeonato termina dia 7. Teremos 15 dias de férias, porque os atletas já tiraram 15 dias ali no meio do ano. Lembra da Copa do Mundo de Clubes? Pois é. Então, as férias terminam dia 22. Só que aí já vem também as festas, né? Natal, Ano Novo. E aí o Vitória vai ter apenas 10 dias de pré-temporada.
porque já vai começar dia 10 ou dia 11 o Campeonato Baiano. E o Vitória pretende começar o Campeonato Baiano com o Sub-23, ou com jogadores que não foram aproveitados, ou aqueles que estão voltando de empréstimo. O Fábio Mota chegou a citar o Pablo Baianinho, que estava no Guarani, inclusive já encerrou por lá, ele estava fazendo academia em Feira de Santana, vi vários vídeos dele lá no Instagram. Eduardo, que foi eleito um dos melhores meias da Série C pelo São Bernardo, e também o Zé Breno, que subiu pelo Londrina. Então são 3 jogadores aí que foram citados pelo Fábio Mota. Tem outros atletas que estão emprestados. Aí essa parte ele não citou, tá? Mas ele fala que a volta dos emprestados pode ser uma possibilidade deles atuarem no início do Campeonato Baiano. Eu vou citar aqui alguns nomes para você. Leonaldi, o lateral direito, rapaz, como é que é o nome dele? Eu esqueci, que tá no Goiás. Lembra? Não é o nome dele, rapaz? Memória desgramada, viu? Se eu lembrar aqui durante o vídeo, eu falo, tá, gente? Então, Leonaldi tem esse lateral direito. Podem atuar também no Campeonato Baiano, se eles de fato voltarem, né? Ou se o Vitória não negociar esses atletas em definitivo para o Criciúma e também para o Goiás. E o Fábio Mota acrescenta dizendo que vai ser muito difícil ter um time principal ou o time da pré-temporada ou o time da temporada 2026 já nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele já está dizendo aqui que será muito difícil ter um time principal ou aquela equipe já montada, né? Ó, esse time aqui vai jogar o Campeonato Brasileiro. Porque termina dia 7 e praticamente um mês depois já começa de novo. Um mês e um pouquinho depois já começa de novo. E aí nesse período ele vai ter que fazer a reformulação. Quem fica, quem sai, quem chega, quem é contratado, quem não é. Então não teremos tempo hábil aí para que na primeira rodada ou nas primeiras rodadas da Série A tenha o time principal. Até porque, gente, ele fala como se o Vitória realmente permanecesse na Série A, mas o fato é que pode não acontecer. O Vitória pode cair. É uma realidade, infelizmente. Eu acredito que o Vitória vai ficar na Série A, pelo cenário que está sendo apresentado. Mas é uma coisa que ninguém pode cravar, né? Outra coisa, quem está na Série A só vai entrar na 5ª fase da Copa do Brasil. O Fábio Mota também falou da Copa do Nordeste. Ele fala assim, ó: Copa do Nordeste prejudicada. A CBF errou muito e fica aqui meu protesto. Um absurdo. Se fosse esse ano, Vitória, Fortaleza e Bahia ficariam de fora. Então, querem acabar com a Copa do Nordeste. Palavras aí do Fábio Mota. E eu vou além, viu, gente? Aí a coisa minha. A Copa do Nordeste está sem contrato de TV. Já pensou se Fortaleza, Ceará, Vitória e Bahia permaneçam na Série A e beliscam a Sul-Americana ou pré-Libertadores? Só vai ficar o Sport na Copa do Nordeste. Você acha que vai ter TV? Que alguma TV vai comprar sem os 4 principais dos 5? Esqueça. Se o Vitória ficar ali em 17º, 16º, não cai e fica na Série A, 16º, provavelmente não vai para a Sul-Americana. Aí ficaria Vitória, sei lá, o Fortaleza e o Sport disputando Copa do Nordeste. Aí não teremos Bahia e Ceará. A TV pode até comprar, mas vai querer reduzir, diminuir o valor. Dos 5, você não terá 2 dos principais também. Então, essa Copa do Nordeste ficou desvalorizada. Infelizmente. Tá, gente? Então, situação ruim, complicada aí pro Nordestão. Então, mais ou menos, essa aqui foi as falas do Fábio Mota lá da entrevista do GE. Você pode conferir tudo que eu falei, acesse ge.com. Vai lá na abinha do Vitória. Você vai ver na íntegra aqui essa matéria, mas até ontem não tinha o vídeo
sobre essa entrevista, só a matéria. Fechou? Se tiver o vídeo, eu vou trazer aqui em outro conteúdo para vocês entenderem. Agora falar também da Quick Stop. Carro batido, amassado, arranhado, leva lá na Quick Stop. SLT ou servidor público da Bahia, entre em contato com a Expertise. Quer ajudar aqui o nosso canal? Estamos na missão de trocar os equipamentos e vai ter um custo muito alto, gente. Já estamos chegando aí em mais de R$ 1.800 arrecadados, só que nossa caminhada é longa. Eu vou deixar aqui o Pix para quem quiser ajudar a gente nessa missão. Lembrando que hoje, às 19 horas, ao vivo, teremos o nosso Pode Resenhar, debatendo todos esses assuntos, e o jogo de amanhã, Vitória Internacional, 19 horas, no Barradão. No mais, muito obrigado pela sua audiência, estamos juntos, até a próxima, aqui no nosso Resenha do Leão 1899. Um abraço, amigos! B3 Studios, você que trabalha com digital, é o melhor estúdio para você gravar o seu podcast, gravar a sua sessão de fotos profissionais, gravar um videoclipe. B3 Studios, procura meu amigo Aristóteles. Lá você vai ter uma experiência muito bacana com o digital. Valeu? Vamos nessa! Vai para os Estados Unidos? Então você vai precisar de visto americano. E para isso eu vou te indicar Vinícius Espínola, consultoria em vistos americanos.